Minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, estamos aqui ao vivo, começando mais um Rede Verdade para você que acompanha aqui a programação da sua TV Arapuã, nesse dia 10 de janeiro de 2024. É um ano eleitoral, um ano de disputa pelas prefeituras no Brasil como todo, aqui em João Pessoa não é diferente. A gente vai entrando nesse clima e acompanhando todo esse pré-embate aí para as eleições de outubro de 2024. Quem está comigo aqui é inclusive ele, que foi candidato à prefeitura em 2020, foi para o segundo turno nessa disputa, foi candidato ao governo do estado em 2022 e entra em 2024 também, traçando ali um roteiro de disputar novamente a prefeitura da capital. Eu estou falando do comunicador, do radialista Nilvan Ferreira, que está aqui conosco. Nilvan, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Feliz 2024, né? Feliz ano novo aí. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, abraçar a todos da TV Arapuã, abraçar todos os profissionais que estão nesse momento trabalhando. Estou à vontade. Feliz ano novo também para você, para todo mundo. Estou aqui à vontade para a gente bater um papo. Bom demais. Vamos começar com algo que ficou indefinido para 2023. A gente conversava em 2003, você dizia, olha, teve esse imbróglio todo dentro do PL, você falava em mudança de partido, você precisa de um partido para disputar as eleições, no Brasil é assim. E aí eu pergunto, você entra em 2024 ainda sem uma nova legenda, o que é que está faltando opção? Ou as opções que se apresentaram não são suficientes, porque não vão lhe dar tempo de TV, não vão lhe dar fundo partidário. O que é que está havendo? Como é que você resolve isso de partido, Nilvan Ferreira? A gente ainda vai, Luiz, ainda degustar um pouquinho dessa situação. Eu acredito que o prazo que nós temos é até abril, até 6 de abril. Então... Para estar afiliado em algum partido. Então, já que eu tenho um prazo, eu vou procurar esgotar todas as possibilidades de conversa, de diálogo, para que eu tome a decisão mais acertada do ponto de vista político eleitoral. A decisão que a gente tomar em relação a partido não pode lá na frente ser um problema como foi agora o PL, que após as eleições de 2022 houve todo esse imbróglio, essa confusão. Então eu preciso ir para um partido que me dê segurança, que me dê a garantia de que eu vou ter as condições mínimas para fazer campanha. Então, já que eu estou ainda discutindo com o União Brasil, estou discutindo com o Novo, estou discutindo com essa fusão do Patriota com o PTB, nesse contexto mais direto, então eu prefiro esgotar até as últimas possibilidades para que a decisão tomada seja a melhor decisão para mim, para o grupo, e com a perspectiva de que esse partido possa ser uma chave importante aí para a consolidação da nossa candidatura. Eu estaria completamente equivocado se eu dissesse que um dos motivos dessa sua espera, também desse seu utilizar e explorar o prazo todo, é também uma tentativa de analisar o cenário do desempenho do ex-ministro Marcelo Queiroga. Existe uma informação, um bastidor, uma tese de que vocês esperam que o desempenho em pesquisas eleitorais do ministro Marcelo Queiroga, se não for tão satisfatório para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele não iria sustentar uma candidatura pequena, não competitiva, para não passar constrangimento em João Pessoa, e que ainda nesse sentido, em abril, avaliaria se não era melhor trocar Marcelo Queiroga por Nilvan Ferreira. Tem esse item, Nilvan? Não sei o que o PL está pensando em relação a isso. Seria leviano da minha parte fazer qualquer tipo de afirmação sem autorização do partido. Você vai dizer um negócio que o partido não está pensando ou não lhe autorizou tal. Então eu prefiro ser honesto. Eu sei que nesse jogo muita gente usa de determinadas expertises, mas eu não quero usar isso. Eu prefiro colocar os pés no chão, né? Tem uma avaliação de que o PL... Aí é uma avaliação minha, fora do diagnóstico partidário. Certo, uma leitura sua como... Eu, presidente do PL, eu nunca iria descartar um candidato que tem potencialmente chance de ganhar a eleição. Né? Quem é que nesse contexto todo tem condições concretas de ganhar a eleição, Luiz? Né? Quem mostrou que nos últimos anos, pelo menos 2020, 2022, como a gente diz no popular, é bom de voto em João Pessoa. Então, enquanto o PL em vários estados está procurando candidato que tem aptidão política eleitoral para ganhar,
porque o partido tem uma meta de eleger 1.500 prefeitos. Inclusive fazendo composições. Na Paraíba, o PL simplesmente pega quem tem voto, o Valber, né? Brilhante deputado estadual, o Cabo Gilberto, que está se destacando em Brasília, tem seu nicho eleitoral, Nilvan já disputou e ganhou ano passado no primeiro turno em João Pessoa. O PL pega esse povo e diz, não, vai embora vocês, ninguém quer conversar com vocês não, tem que botar um candidato que não tenha o potencial que vocês eleitoralmente têm. Você completaria essa leitura? Faria isso. Você completaria essa leitura dizendo o seguinte, é a minha pergunta, você completaria essa sua leitura dizendo que Bolsonaro, que teve o desempenho que teve na eleição para presidente aqui em João Pessoa, né? Apenas 925 votos a menos do que o presidente Lula ganhando aqui em João Pessoa, quase 50% então dos votos aqui da capital, ele vai sustentar um eventual candidato que não passe da quinta, da quarta colocação? Não sei. Aí a avaliação... Você não quer dizer isso, Quem tem que ter é Bolsonaro. Você diria isso se estivesse no rádio ou não? Não. Eu no rádio, aí eu era jornalista. O que você diria se estivesse no rádio? Eu jornalista, Aí eu sempre colocava meu ponto de vista. Eu, como jornalista, se estivesse aqui apresentando, eu diria, o partido tem que escolher quem tem viabilidade eleitoral. Isso é a prática de todo mundo. E não passar vergonha com um candidato para o potencial eleitoral de Bolsonaro, levando em consideração... Eu não diria nem passar vergonha, eu diria que o PL tem que ter um candidato que tenha densidade eleitoral para ganhar a eleição. Você não vê em Marcelo Queiroga isso, o ex-ministro da Saúde? Não vê, o Marcelo Queiroga, gosto dele, tem meu respeito, estivemos juntos semana passada. Vocês estiveram juntos? No apartamento do amigo Jurandir, né? Para discutir... Isso é novidade, Nilvan, ninguém revelou isso. Semana passada. Ninguém publicou isso, Não é motivo nem de esconder, porque foi uma conversa no intuito da gente saber o que é que um estava pensando já para 2024, né? E ele continua com o mesmo ponto de vista dele. Eu continuo com o meu ponto de vista. Não, o que a gente foi conversar foi se ambos os lados ainda estavam com as mesmas convicções de 2023. Não mudou nada. Eu disse, Marcelo, não muda porque a realidade eleitoral não mudou. E eu repeti para ele, a ideia que eu tinha no ano passado, que eu lhe apresentei, era a ideia mais viável. Todo mundo mantém pré-candidatura, em dezembro fazia a pesquisa e quem tivesse bem nas pesquisas era o candidato. A minha proposta não foi aceita. Você disse isso? No ano passado, né? Na minha primeira conversa com ele. Nem ele aceitou, nem o PL aceitou. E aí a gente decidiu, eu, Gilberto e Valber, trilhar um caminho já que não tinha esse tipo de abertura. E qual era o argumento dele nessa conversa, Nilvan? Qual foi o argumento do Queiroga nessa conversa? Ele passou 1 hora comigo aqui no Frente a Frente e não mencionou sobre esse encontro. Não, acho que é porque ele se sentiu meio que desconfortável para dizer, mas como fui eu que fui no apartamento a convite do próprio Jurandir, né, que é amigo, além de ser publicitário, é amigo, foi um dos marqueteiros da minha campanha de prefeito, ele e o Lucas. Eu fui lá e sem problema, não tenho um problema de conversar com o Marcelo, nem com o Jurandir, eu não tenho esse problema de conversar. Eu converso sem problema, né? Agora, ele mantém um argumento dele, dizendo que vai crescer, eu respeito, cada um tem sua tese, assim como eu tenho também as minhas conotações em relação à nossa realidade eleitoral, analisando o perfil, as potencialidades e tudo mais. Agora, Nilvan, o Marcelo Queiroga esteve comigo no Frente a Frente, ele disse que votou em você no segundo turno das eleições para prefeito de João Pessoa, disse que votou em você em 2022 para governador do estado da Paraíba. Não está na hora de você vai retribuir isso a Marcelo Queiroga, não, agora em 2024? Não, a questão não é retribuição, a questão é uma prefeitura que nós temos potencial eleitoral de vencer e isso não pode se transformar numa troca de favores. Né? Porque você votou em mim, eu votei em você, né? Eu votei em Bolsonaro 2 vezes, eu ia exigir agora que Bolsonaro, você tem a obrigação de votar em mim para prefeito agora, já que em 2020 você não me apoiou o Valber. Então não é essa troca de favores, a política ela precisa ser feita diferente, é coisa concreta. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma disputa que nós vamos ter uns 4 candidatos extremamente fortes, o atual prefeito, que é forte, Nilvan, Rui Carneiro, Luciano Cartacho, que agora quer voltar. E nós precisamos de um candidato que tenha densidade eleitoral para vencer, amigo. Isso é uma guerra. E vence essa guerra quem tiver as melhores armas. A gente tem no eleitorado da direita uma influência muito forte, e as pesquisas internas mostram isso. Na direita a gente já está consolidado como o nome mais forte. E eu continuo com o potencial eleitoral na periferia de João Pessoa, que eu tenho desde 2020.
Então essa é a junção dos ingredientes necessários que a gente acha que tem o potencial de crescer mais, de fazer com que ainda parte do eleitorado de Valber, de Gilberto, venha para mais perto da eleição e a gente tem aí o volume necessário para ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Esse racha compromete ali um desempenho de ambos. Não acho, porque quando você vê pesquisa, você vê Nilvan ali na faixa de 18, 20 e vê o outro candidato do PL com 2, 2,5%. Então não tem esse nível de comprometimento, porque a gente já vê uma tendência muito forte desse espectro eleitoral em torno dessa candidatura. Agora, qual é o meu papel agora? Eu tenho que passar uma borracha agora em PL. É isso que eu ia perguntar. Mas esses números não são convincentes para o PL e para Bolsonaro? Aí quem tem que discutir é o PL e Bolsonaro. Qual é a minha tarefa agora? Eu tenho que mostrar, como venham mostrando, que sou viável. Aí agora eu tenho que começar uma segunda fase, ir ao encontro das pessoas, andar aos bairros de João Pessoa, como eu sempre faço, ir aos mercados, ir às feiras, reunir os segmentos organizados da sociedade para a gente discutir o que é mais importante nesse momento. Eu, como fui candidato em 2020, eu preciso agora ser o candidato mais propositivo para essa cidade. Porque não tem como a gente, por exemplo, concordar que o atual quer se manter e que o ex agora vem dizendo que é o bom, que fez isso, fez aquilo. Ou seja, olha como é que João Pessoa está no momento e quem está em casa tem que ter a capacidade de entender isso. Estão querendo colocar na cabeça das pessoas que ou o que está aí fica com os seus problemas, que são muitos, ou então coloca o outro do PT que passou 8 anos e que a gente lembra muito bem como foi sua gestão e agora querendo dizer que foi o melhor prefeito de João Pessoa. Falando do ex-prefeito Luciano Cartacho. Então, nesse fronte aí, eu entro com o conhecimento que venho desde 2020, com a experiência das disputas, para dizer, João Pessoa não pode continuar assim, homem. Entre essa proposta e entre essa outra proposta. Ou fica no que está ou volta o passado. A gente precisa ofertar essa cidade para que ela possa experimentar uma ideia diferente, um candidato diferente, que tenha a capacidade de dialogar com a sociedade para a gente resolver gargalos importantes e tenha a ousadia necessária de apresentar as melhores ideias, as melhores propostas, como eu comecei agora a discutir a questão do transporte público, a questão da saúde, a questão da educação. Ô, Nilvan, agora fazendo uma leitura ainda de análise política, na hora que você coloca aí num lado distante uma candidatura do PT, da esquerda, de Luciano Cartacho, e faz essa leitura, você tem um atual e tem um ex que querem polarizar essa disputa, eu fico pensando num eventual segundo turno, que você foi em 2020, e lá em 2020 você sofreu com digamos assim, a lavada de mãos de Valber Virgulino, de Rui Carneiro, que eram oposição ao projeto de Cícero naquele momento, mas não embarcaram na sua candidatura do segundo turno. Isso pode acontecer de novo, você não teme o mesmo erro, cometer o mesmo erro de 2020, indo para um eventual segundo turno com Cícero e já tendo rejeitado Luciano Cartacho do PT, ou você já parte da tese que, olha, eu não quero petista no meu palanque num eventual segundo turno em 2024. Resoluções do PL e do PT me parece que apontam para a permissão dessa relação. Como é que você está lendo um eventual segundo turno segmentado nesse sentido? Eu acho que o PT, oficialmente, num segundo turno, ele não tem como me apoiar. Ele não iria. Eu conheço figuras que são ligadas ao PT que, por uma questão de não gostarem da política do atual prefeito, poderiam até despertar a intenção de votar comigo. Aquela pessoa que vota no PT, por exemplo, votou em Lula, mas não é aquele voto ideológico, certo, né? Esse voto tem uma tendência de vir como veio no ano passado para mim. Se você analisar o ano passado, quem foi o candidato a governador que teve mais votos na grande maioria dos bairros de João Pessoa? Foi Nilvan. Quem foi o candidato a presidente que teve mais votos na periferia de João Pessoa? Foi Lula. Não é que tem uma aliança de Lula com Nilvan. O eleitor de Lula... Separando. Ele não é um eleitor ideológico na periferia. Certo. É um eleitor que não vê essa briga de direita com esquerda. É um eleitor que diz, eu gosto desse candidato aqui a presidente, mas aqui para governador, eu gosto de Nilvan. O cara que era da televisão, tem um público popular que ajudou sentido. as pessoas. Ele é um cara caridoso, um cara carismático, é um cara que vem de uma origem humilde. São esses ingredientes que me fazem ter esse tipo de penetração em parte desse eleitorado desde a eleição de 2020. Mas eu não vejo o PT no segundo turno como... Você acha que o PT iria para Cícero? Fazendo oposição a Cícero, eu iria... acho que eu ficaria neutro, ou parte, liberaria o eleitor
e o eleitor discutir. Agora, o que me afasta desse segmento são bandeiras, né? Não tem como o Nilvan dizer que, voltar atrás, dizer que eu sou a favor do aborto para ganhar o voto do PT. Não tem como eu fazer isso, Luiz. Fica feio. Isso trai as minhas convicções. Não tem como agora, para ganhar o apoio do PT, eu dizer que sou a favor da descriminalização da maconha, que é uma das bandeiras do PT. Não tem como eu ir para a televisão e dizer que sou a favor da invasão de terra com o que o MST faz. As pessoas já sabem das minhas convicções e é por isso que eu cheguei até aqui. Porque eu não mudei convicções. Qualquer outro pode mudar. Eu mantenho minhas convicções. Todo mundo sabe que na campanha do ano passado, hoje eu podia estar sentado aqui no seu programa como deputado estadual ou deputado federal. Eu abdiquei de ser deputado, de um bom salário, de um gabinete, de uma tribuna. Você não se arrepende disso? Não, de nada. O importante para mim é não ter traído aquilo que eu penso. Eu podia estar como deputado hoje. Eu estou como pré-candidato. Por quê? Porque me pediram para ser candidato a governador, para Bolsonaro ter um palanque. Mas agora o PL lhe nega apoio. Problema do PL. Eu prefiro estar de bem comigo e eu vou continuar de forma retilínea, defendendo o que eu sempre defendi, sem mudar convicções para conseguir apoio de A ou de B. Mas fazendo um bom debate, fazendo a boa discussão, e sei que tem um papel importante na discussão das políticas públicas para João Pessoa. Transporte público, nós vamos ter que ter subsídio. Prefeitura de João Pessoa precisa assumir a responsabilidade de proporcionar transporte de qualidade. É o subsídio. A partir de 2025, João Pessoa precisa ter 5% do seu orçamento para transporte público e mobilidade. Em 4 anos, a prefeitura precisa investir aí cerca de quase... Isso garantiria o quê? Isso garantiria tarifa zero em algum momento? Nós vamos garantir que João Pessoa tenha o transporte... geladinho Nós tenhamos o transporte público um dos melhores do país. E você com um investimento de 4 anos, em torno de 1 bilhão no transporte público e na mobilidade urbana. Nós temos como ter ônibus de qualidade, sem ser somente 20 ônibus geladinho com a passagem cara. Nós temos como baratear a passagem de ônibus em João Pessoa para o trabalhador. Nós temos como ter tarifa zero de início logo no domingo, assim como Maceió fez agora, para quem vai no shopping, vai na praia, no domingo o ônibus ser de graça. Isso só é proporcionado se você tiver uma política de subsídio. O poder público não pode mais deixar de encarar a sua responsabilidade no transporte público. Luiz, R$ 4,70 hoje o preço, é a segunda passagem mais cara do Nordeste. Eu fui para São Paulo há poucos dias com a minha esposa. Eu digo, vai fazer os atendimentos que tu tem aí profissional e eu vou andar de ônibus. Eu quero dizer, eu andei em ônibus em São Paulo com ar-condicionado, com Wi-Fi, carregador de telefone e a passagem R$ 4,20. E como é que essa passagem em São Paulo é mais barata do que a passagem na minha cidade de João Pessoa, que é R$ 4,70? Você vai para Maceió, é R$ 4,00 a passagem. O prefeito agora comprou cerca de a prefeitura com as empresas, 150 ônibus, tudo com ar-condicionado. E aqui a gente compra 20 e tenta fazer um carnaval dizendo que é a melhor coisa que aconteceu na vida da cidade. Você sente falta, em 2020, me corrija se eu estiver errado, em 2020 você foi candidato, saindo ali, claro, respeitando o prazo legal, mas vindo da televisão, em 2022 também. Você sente falta hoje de não estar na TV desempenhando o seu papel de comunicador, de radialista, falando todos os dias? Quem dizia já era um guia eleitoral aí para Nilvan Ferreira. Isso faz falta, Nilvan? De certa forma faz, mas é compensado pelas redes sociais. Você acha que as redes sociais compensam? Eu tenho umas redes sociais muito fortes. Eu sou um cara que tenho, acho que agora, eu tenho por dia alcance de 500 mil contas no Instagram por dia. Eu tenho um alcance por mês extraordinário, né? Então essas métricas me confortam no sentido de estar presente na cabeça das pessoas. Você faz esses debates de João Pessoa nas redes? Esses debates eu faço lá. Isso me dá um conforto de estar presente na memória das pessoas. E sem contar que 2020 e para 2022 foi apenas a eleição com 1 ano e 6 meses de uma para outra. De 2022 eu participei de uma campanha que me deu uma projeção muito grande e isso está muito presente na cabeça das pessoas, né? Tanto que você sai de onde eu botei o carro ali no posto de gasolina, para cá, o carro que passa buzina, quem para de moto pergunta se eu sou candidato, isso é uma forma de estar o recall muito presente. Como se você estivesse no ar. Na cabeça das pessoas. Me diga uma coisa, o ex-presidente Jair Bolsonaro está com a agenda aí, pelo menos pré-confirmada aí, em fevereiro,
aqui em João Pessoa. Eu quero saber se Nilvan Ferreira vai participar dessa agenda. Você diz daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.